dias de tribulação, mesmo que meus pais... Irmãs e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso culto neste domingo, dia 4 de julho, o primeiro domingo do mês de julho, e conforme determinação do Conselho da Igreja, nós ainda estamos neste culto de forma online com os irmãos. No próximo domingo, se Deus quiser, nós já retornaremos às atividades presenciais na igreja. Graças a Deus. Nós vamos iniciar este culto fazendo uma oração de confissão dos nossos pecados e nos colocando diante de Deus, nosso Pai misericordioso, pedindo que Ele tenha cuidado de nós e nos abençoe na celebração dessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, suplicando a Tua misericórdia e a Tua graça. Estamos iniciando este culto pedindo a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nós. Somos pecadores e falhos. Não merecíamos estar aqui para Te louvar, mas o Senhor nos amou e nos salvou e nos deu a condição de celebrarmos ao Senhor. Por isso, Pai, abençoe a Tua igreja que assiste este culto online neste momento. Em qualquer lugar de Maringá, do Paraná ou do país, ou até mesmo fora dele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame a Tua graça e a misericórdia sobre nós. No nome de Jesus oramos, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu queria, nessa abertura, ler com os irmãos o texto que está nos Salmos. É o Salmo de número 1º, Salmo de número 1º, que é muito conhecido de todos os irmãos, e ele é um salmo belíssimo porque tem uma mensagem atual para nós neste momento. Vou ler aqui com os irmãos, Salmo de número 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Salmo 1º é um salmo muito atual para nós, né, irmãos? Porque nós estamos vivendo um momento em que a roda dos escarnecedores tem crescido. Os escarnecedores que se multiplicam para escarnecer da vida humana, escarnecer daqueles que estão desprotegidos, escarnecer da igreja, escarnecer da família, escarnecer de todos os aspectos. Tem aumentado a roda dos escarnecedores. Mas também nós precisamos orar e pedir ao Senhor que a comunhão dos santos cresça e seja realmente uma bênção para todos nós da casa do Senhor. Eu quero, nesse início de culto, baseado no Salmo 1º, né, que é o salmo que nos coloca que o Senhor conhece o caminho de cada um de nós, dizer para os irmãos sobre a nossa igreja, né? Nós temos sentido muito a ausência dos irmãos, essa pandemia, essa dificuldade que nos impediu de estarmos juntos. Procure estar ligado com o Senhor, mesmo distante fisicamente, mas procure estar ligado na presença do Senhor. Procure pedir a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, para que Ele lhe sustente no dia a dia. E participe. Nós, domingo, já retornaremos às atividades da igreja no culto da noite, presencialmente. E se tudo der certo, já no mês de agosto, nós retornaremos com todas as atividades presenciais da igreja.
a reunião de oração, retornaremos também com a escola dominical presencial para crianças e adolescentes e para os adultos de manhã e o nosso culto de celebração. Então, nós estamos querendo retomar em nome de Jesus. Nós contamos com as orações dos irmãos em nome de Jesus. Portanto, irmãos, domingo nós retornaremos ao templo com o nosso culto, com a nossa celebração, em nome de Jesus, se o Senhor assim estiver querendo que assim façamos, e nós cremos nisso, né, que o Senhor nos dará condições de nós voltarmos e estarmos juntos louvando ao Senhor. Vamos ter neste momento, então, um período de adoração ao Senhor. Você vai ouvir os cânticos, a letra dos cânticos vai passar aí no seu vídeo e você vai cantar conosco, né? Louvando assim o nome do Senhor Jesus, bendizendo o nome do Senhor Jesus, para que já prepare o nosso coração para a mensagem que nós vamos ouvir nesta noite. Vamos então ouvir as canções para este nosso... Minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido, livra-me, vem do forte tentador. Minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, oh, vem, livra minha alma, e cantarei quem me fizeste ver. Deus enviou seu Filho amado. perdoar
e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória do meu Jesus.
louvar ao Senhor, mesmo à distância, mas domingo que vem nós estaremos juntos, louvando ao Senhor com a nosso ministério de louvor, com os irmãos da igreja, bendizendo ao nosso Deus. Essa é a nossa vontade e creio que também é a vontade do Senhor, nosso Deus, com toda segurança, com todo cuidado, para que nós possamos louvar e bendizer ao Senhor. Os irmãos viram que hoje pela manhã nós iniciamos um novo assunto na escola dominical. O pastor Dídio, já, graças a Deus, no final da sua recuperação da Covid, ele e a irmã Keila, graças a Deus, já recuperados, louvado seja o nome do Senhor, e eles bem, né? A primeira dose da vacina fez efeito, né? Minimizou os efeitos da doença, que é uma doença difícil, complicada, e o pastor Didi hoje já ministrou a aula para nós, ainda com a voz um pouco fraca, né, mas ministrou a aula, estará conosco já nas próximas celebrações, assim cremos, em nome de Jesus. Também, neste momento, nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Está passando aí embaixo na tela a nossa conta no Banco Sicoob, na cooperativa de crédito, onde nós temos agora a nossa conta, e pedimos aos irmãos que depositem, né, o seu dízimo, depositem a sua oferta, para que juntos nós possamos louvar ao Senhor e bendizer. E quando retornarmos plenamente no templo, nós vamos fazer uma grande coleta de gratidão ao Senhor, uma grande oferta de louvor e de gratidão ao Senhor pelo livramento, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós vamos consagrar as ofertas e também neste momento nós vamos fazer uma oração para aqueles irmãos que estão passando por problemas sérios. A irmã Vandenir, nossa querida irmã Vandenir, que foi presbítera dessa igreja, tesoureira da igreja, a irmã Vandenir operou uma hérnia, como uma grande parte da igreja sabe, e havia dessa hérnia complicações no intestino. Então, a irmã Vandenir precisou retirar uma parte do intestino por conta da hérnia e foi necessário fazer, então, uma bolsa de colostomia. E, obviamente, que quando mexe no intestino, o intestino é uma área muito complicada e, por conta de ter perfurado o intestino, houve, então, a infecção. Nós sabemos que o estado da irmã Vandenir é um estado de saúde crítico, mas nós cremos e oramos para que o Senhor ponha as mãos, interceda sobre a vida dela e, neste momento, cure e restaure no nome de Jesus. O nosso irmão presbítero Nilson também terá que se submeter a uma cirurgia para tirar um tumor que está numa região bem complicada, bem difícil do seu organismo, e nós vamos orar também para que essa cirurgia, que implicará numa recuperação um pouco mais demorada, ela possa ser cuidada e dirigida pelo nosso Deus sobre todos os aspectos. Então, neste momento eu convido você para orarmos, consagrando os nossos dízimos e ofertas, e orarmos também em favor desses nossos irmãos, especialmente que colocamos aqui, e dos demais que também necessitam, estão enfermos e precisando da nossa oração. Senhor, nosso Deus, nós consagramos neste momento os dízimos e ofertas que os teus filhos, os teus servos trazem até ti. Que esses recursos sejam para a honra e glória do seu nome nesta igreja, utilizados somente para o louvor da tua glória. Também neste momento oramos em favor destes dois irmãos que nós colocamos aqui. A presbítera Vandenir, presbítero Nilson. Meu Deus, só o Senhor, com a sua santa e poderosa mão, pode intervir nesses organismos, pode intervir na vida destes irmãos. E nós cremos, e nós oramos, e nós intercedemos e pedimos a tua graça, que o Senhor possa poderosamente tocar na vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha tocar, tirar a dor, tirar o medo, tirar a dúvida, tirar a incerteza e sustentá-los na tua misericórdia. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, estenda as suas mãos. Vamos ouvir mais uma canção e já preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor.
corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Graças a Deus, nós agora vamos ouvir a mensagem desta noite, e quem estará trazendo o recado de Deus para nós é o seminarista irmão Ulisses. Aliás, na sexta-feira agora passada e no sábado, nós tivemos a reunião extraordinária do presbitério de Maringá, e na reunião extraordinária do presbitério, o irmão Ulisses foi oficialmente recebido como seminarista do presbitério. Ele havia sido recebido como pré-candidato no ano passado, estava no período de prova, né, de 1 ano de prova, e o presbitério agora, então, homologou a sua candidatura. O irmão é candidato, e ele já está terminando também o curso na nossa Faculdade de Teologia da IPI do Brasil, e provavelmente, né, se Deus assim o permitir, no mês de dezembro, o irmão já estará indo para a sua licenciatura. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Ulisses. Por isso, nós o convidamos para trazer o recado da parte de Deus nessa noite para nós. Ele está lá no templo, então ele vai trazer a mensagem lá do templo para os irmãos. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Senhor, fale conosco agora pela vida do teu filho, o irmão Ulisses, traga uma mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então a palavra do irmão Ulisses lá no templo para trazer o recado da parte de Deus para nós. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos felizes e contentes por estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, na presença de Deus, para podermos falarmos da palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Abra suas Bíblias
no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo 21 e o versículo 1 em diante. Olha, eu vou ler até o versículo 16, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprenda e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam às filhas de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre eles Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhavam-os pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante dele como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Amém? Amados irmãos, nós lemos aqui uma passagem onde refere-se e narra de Jesus Cristo entrando em Jerusalém. Claro que era o ato que Jesus ia entrar em Jerusalém para logo ele ser crucificado, ser entregue à morte por nós ou pela humanidade, porque assim estava escrito. Mas o evangelista Mateus, ao narrar aqui, ele fala deste acontecimento de Jesus, e nós conhecemos e sabemos bem que Mateus ele é o sinótico que trata do reino de Cristo, né, de Jesus Cristo como rei. Claro, porque ele apresenta Jesus como rei, o rei que deveria vir, o rei que viria para salvar a humanidade e reinar, um rei que entraria em Jerusalém, um rei que estaria ali com o seu povo. Então ele apresenta Jesus com este ponto de vista, e ele narra Jesus Cristo entrando em Jerusalém como rei. E nós vemos aqui que para entrar como rei, como foi profetizado pelo profeta Isaías, eles teriam que entrar em um jumentinho. E assim aconteceu, sucedeu conforme já tinha sido escrito e profetizado pelo profeta. Mas, meus irmãos, o lugar do reinado dos seus antecedentes, ancestrais reis, era em Jerusalém. O tema, o título dessa mensagem é o reino de Cristo. Mateus, ele apresenta Jesus com o ponto de vista de rei. Então nós vamos falar nesse texto que nós lemos, a entrada de Jesus em Jerusalém, ele entrando como rei. As pessoas receberam Jesus Cristo como rei, entrando em Jerusalém.
E Jesus então ele teve que entrar em Jerusalém, no lugar, ou a cidade, ou a capital onde os seus ancestrais reinaram, Davi e toda a descendência ali de reis, onde era a linhagem de Jesus Cristo. E Jerusalém era a capital política e espiritual de Israel. Então ali, claro que era o lugar onde Jesus Cristo seria julgado, Jesus seria condenado e dali sairia a caminho ao Gólgota para ser morto, ser sacrificado por nós. E então ele precisava entrar em Jerusalém. A cidade, ela estava um caos naquela época. Ela transparecia toda a sua sujeira e pecado. Claro, pois o direito da viúva, dos órfãos eram defraudados. As coisas não eram tidas com a seriedade que as escrituras sagradas do Antigo Testamento estavam esclarecendo, ou aquilo que os sacerdotes e os escribas pregavam, diziam. Eles próprios não cumpriam as escrituras sagradas, viviam uma vida de falácia e falavam, mas não cumpriam. Colocavam cargos nas pessoas, explicavam as coisas para as pessoas, mas eles próprios, a vida deles não condizia com aquilo que eles pregavam ou ensinavam. Então a cidade transparecia toda a sua sujeira, todo o pecado, né? Ela estava em profunda decadência, a cidade de Jerusalém. E todo tipo de maldade e opressão estava ali, na cidade de Jerusalém. Mas Jesus Cristo precisou entrar naquela cidade e ele entrou. E quando ele entrou no jumentinho, as pessoas gritavam, olhavam e diziam, era um alvoroço tremendo quando nós lemos. E eles diziam, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Alguns estendiam os ramos de aves de palmeiras e adoravam e clamavam. E uns diziam, quem é esse que vem, que causa alvoroço quando entra em Jerusalém? Aí então outros respondiam, esse é o profeta de Nazaré da Galileia, o Cristo, Jesus que ia de vir. E assim aconteceu. Meus irmãos, mas ele, Jesus Cristo, entrou ali e apontado ali também como Mateus aponta, como rei, aquele que veio para reinar e precisava reinar. Claro que Jesus Cristo vindo e pregando as boas novas de salvação, ele próprio traria a salvação e a reconciliação da humanidade com Deus, aproximava as pessoas de Deus. Então ele dizia, olha, o reino dos céus nos é chegado, nos chegou o reino dos céus, nos é chegado agora este reino. E de fato, Jesus Cristo ele veio para reinar, e reinar não que ele iria entrar em Jerusalém, colocar ali uma coroa, sentar no trono e começar a reinar. Mas ele estava falando também do reino espiritual. Ele estava falando do reino dele dentro da vida da pessoa. Mas, como de fato nós seremos reinados por Cristo? Se ele veio para reinar, e ele tem que reinar dentro de nós, em nossos corações, como de fato nós vamos ser reinados por Cristo? De que maneira? Meus irmãos, e isso está aqui neste texto que nós lemos. Ele precisa reinar nas nossas vidas, em nós. Ele encontrou Jerusalém com uma decadência total. E ele entrou em Jerusalém e coisas ele fez ali em Jerusalém. Olha só o que aconteceu. Primeiro, como nós vamos de fato sermos reinados por Cristo. Ele vai entrar em nós e reinar em nós. Primeiro passo está aqui no versículo 12. Olha só o que está escrito no versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou mesas dos cambistas e as candeias dos que vendiam pombas. Olha só, Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém, mas ele foi lá no coração de Jerusalém, onde as coisas deveriam estar certas, onde as coisas deveriam estar sendo feitas de maneira certa e correta. E este coração de Jerusalém era o templo, onde se lia a lei, onde os ritos dos sacrifícios tinha ali, eles praticavam, onde deveria estar o exemplo, mas não estava, era o templo. Ele chegou no templo e ele viu os cambistas, as pessoas vendendo, comerciando, com os comércios e tantas outras coisas. Então Jesus ele se indignou com aquilo. Nós vemos que ele já chegou derrubando as mesas dos cambistas e disse, não, mas espera aí, para com isso. Não é para isso o
E então ele chegou limpando o lugar. Nós, de fato, somos reinados por Cristo. Quando ele limpa o templo, e o templo somos nós somos o templo, a morada de Deus. Olha só o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler do versículo 16 e o 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus? É que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, separado. Olha só. Então nós somos o templo de Deus, morada de Deus. Olha, interessante que Jesus, não foi Jerusalém que foi até Jesus. Jesus veio até Jerusalém. Entrou em Jerusalém. E lá ele foi no coração de Jerusalém. Ele foi lá no templo. E isso, meus irmãos, é o que aconteceu conosco também. A salvação era parte de Deus para nós. A humanidade separada de Deus por causa do pecado. Então Deus, ele nos alcançou pelo seu Filho Jesus. Jesus veio até nós para reconciliar nós com Deus, nos aproximou de Deus. Mas quando ele chega, ele vem até o nosso coração, a capital, e a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o que está aqui no nosso coração. Então ele já chegou arrumando as coisas também. E ele entrou no nosso coração para limpar. E ele veio, e para limpar, então, ele veio confrontando, o nosso coração, aquilo que estava em nós, o nosso mau costume, a nossa cultura estranha, diferente. E ele veio para limpar. Jesus entra no coração e ele limpa. João, no capítulo 5, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3, Jesus fala sobre a videira. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês já estão limpos pela minha palavra. Do grego esse limpo é podar, mas também uma maneira de limpar para que cresça e tenha mais frutos. Então, vocês já estão limpos pela minha palavra. A palavra do Senhor Jesus nos limpa, a palavra de Deus limpa-nos, o nosso coração, nos dá instrução. E Jesus chegou apontando, dizendo: olha, espera aí, não é bom que vocês façam isso. Aqui não é lugar de estar vendendo tantas coisas aqui no templo. E Jesus chega já confrontando com a nossa cultura, com o nosso coração, com os nossos conceitos errados e tantas outras coisas. Ele chega para limpar o templo, para quê? Para começar a reinar em nós, para começar a reinar em nosso coração, porque nós somos templos de Deus, moradas de Deus. O nosso mau costume é confrontado por Cristo. Ele confronta o nosso mau costume. E começa a mudar, a querer mudar as coisas e a mudar as nossas vidas. Quando ele chega no nosso coração, na morada dele. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, no versículo 22. Olha o que o escritor escreveu, Hebreus 10, 22. Diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Esse texto aqui, o escritor de Hebreus estava falando que nós temos ousadia ao Santo dos Santos pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus. Ele veio, se sacrificou por nós, nos ligou até o Pai, então nos deu esse livre acesso. Então nós nos achegamos com o coração limpo de toda a maldade. Então Cristo, ele entra e começa a reinar em nós. Quando ele vai limpando, ele começa a limpar o nosso coração. Aí então, meus irmãos, há uma quebra de paradigma. Os maus costumes começam a sair. Nós começamos a viver num costume ou numa cultura do padrão de Deus, a maneira que Deus quer que nós vivamos. E isso é fé. Viver segundo o ponto de vista, o padrão de Deus. E ele vem confrontando e limpando os nossos corações para reinar em nós. Aí nós vemos no versículo 14 que cegos, coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Olha, Jesus está apontando o quê? O uso do templo é para a glória de Deus. O real sentido do uso do templo é isso, não para comércios e tantas outras coisas, não, era para a glória de Deus. A glória de Deus teria que ser manifesta ali. Deus, ele nos salva em Jesus Cristo para a glória dele, para habitar em nós, para que a glória dele se manifeste em nós e as pessoas também
sejam edificados através da nossa vida, de nós que somos templos e moradas de Deus. Segundo passo, segundo ponto, como de fato somos reinados por Deus? Quando nós somos casa de oração. Versículo 13, olha só o que ele diz no versículo 13, que Mateus escreveu, e que Jesus estava dizendo. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Quando nós de fato somos reinados por Cristo, quando somos casas de oração. Quando falamos casas de oração, nós estamos falando também de comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. Ele disse: olha, a casa, este templo que vocês são para comunhão, para adoração, não para as coisas que não é para ser feito. Com tantas coisas acontecendo, tantos conflitos na sua vida, tanto mau costume em você, essa casa aí, este templo é para quê? Para a glória de Deus. E é chamada casa de oração, casa de comunhão. Então Jesus nos trouxe com comunhão, a termos comunhão com Deus, para nós estarmos em todo o tempo com o Senhor, adorando, buscando em oração a Deus. Olha só o que nos diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 24, no versículo 12 e 13. Jeremias 29, no versículo 12 e 13, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha só, vocês me buscarão em oração, e vocês me acharão quando buscarem de todo o coração. Comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está reinando em nós. Buscar a Deus em oração, buscar a Deus para termos comunhão com Deus em todo o tempo, está falando com Ele. A comunhão com Deus abre campo para o reinado de Jesus. Quando nós temos comunhão com Deus, abre-se o campo para Ele reinar dentro de nós, reinar nos nossos corações, porque nós vamos estar falando com Ele, pedindo a direção dele, dizendo: Deus, me ajuda aí, qual é a direção que eu devo fazer? Quais os passos que eu devo dar, Senhor? A comunhão nos leva a isso. Aí então Deus vai revelar em nós a vontade dele e vai direcionar as nossas vidas. Sinal de que Cristo está reinando em nós. Terceiro passo e último passo. Quando nós somos como crianças, de fato, Jesus está reinando em nós. Versículo 16, olha só o que Jesus disse. Sim, porque as crianças estavam ali adorando, e os fariseus ali querendo impedir. Aí então Jesus falou assim: eles não viram o que essas crianças estão dizendo, usando ao filho de Davi? Aí Jesus falou: vocês não leram que da boca das crianças veio um perfeito louvor? Tirasse o perfeito louvor? Jesus estava dizendo: eles sabem o que estão falando, com perfeição, claro, que eu sou o filho de Deus realmente, né? Estava dizendo isso realmente. Então, Cristo está reinando em nós quando nós de fato somos como crianças. Quando nós temos uma mudança de vida, uma transformação. Quando nós deixamos aquele estado pecaminoso, perverso em Cristo e começamos a ceder ao ensinamento dele. Deixar ele virar as mesas do cambista que está em nós. Toda aquela falsidade que está em nós, todo aquele egocentrismo, ele chega a patadas, a chute mesmo, vai virando tudo, fala: eu vou fazer uma limpeza aqui, eu vou mudar a sua vida, vou transformar o seu caráter. Deus, então eu aceito, eu preciso dessa mudança na minha vida. Olha só o que nos diz Mateus no capítulo 18, no versículo 3. Mateus 18, versículo 3, diz assim. Vamos achar aqui. Mateus, é melhor do que colocar o óculos, fica bem melhor. Mateus 18, 3 diz assim: e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Olha, ele disse: olha, como vocês vão entrar no reino dos céus? E como Cristo vai reinar aí no seu coração? Se não se converterem, se não se tornarem como uma criança, se converterem e ter uma mudança de mente, uma aproximação a Deus, uma transformação de vida, então aí de fato Deus vai estar trabalhando em nosso ser, em nosso coração.
Nós precisamos disso. Cristo precisa reinar em nós. Ele chega na cidade, Ele chega em nós, Ele olha no nosso coração e Ele quer fazer uma mudança. Então nós vemos que depois de tudo isso, o que o salmista nos escreveu no livro de Salmos, de número 46, Salmos de número 46, olha só o que o salmista escreveu. É Salmos 46, no versículo 5 e 8. Deixa eu achar ele aqui. Salmos de número 45, perdão. 46, isso mesmo. No versículo 5 até o 8. E quando Cristo entra em nosso coração, Ele começa a reinar, Ele limpa, Ele começa limpando pela palavra dEle. Ele nos dá o Espírito Santo, porque nós somos templos, morada do Espírito Santo. Ele vai mudando a nossa vida. Nós começamos a ter comunhão com Ele. Então nós começamos a mudar o nosso caráter, a nossa vida, sermos como crianças, nos converter a Ele, mudar de direção, ir em direção ao que Deus está nos apontando pela Sua palavra, e tocados pelo Espírito Santo. Então nós começamos a ter a certeza e vemos que, como o salmista escreveu, em Salmos de número 46, versículos 5 e 8, Salmos 46, isso, diz assim, versículo 4 em diante: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Olha só, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu posso dizer que esse rio é o Espírito Santo que nos toca e nos aponta também a palavra de Deus, as Escrituras, que alegram a cidade de Deus. Nós, como Jerusalém, que Deus entrou em Jerusalém, então Ele entra em nossa vida e nos alegra como cidade de Deus, e Deus nos ajudará ao romper da manhã. Quando Jesus Cristo chegou na cidade de Jerusalém, quando Jesus chegou em nossa vida, rompeu a manhã, o sol da justiça que é Jesus começou a brilhar em nós. Ele é a brilhante estrela da manhã. Então amanheceu em nossa vida e nós não seremos abalados. Pode acontecer tantas coisas. A nossa confiança está no Senhor. E temos certeza que Ele reina em nossos corações. Que Ele chega em Jerusalém, e Ele entra no templo e Ele diz: olha, é dessa maneira. O templo é para a glória de Deus. Nossa vida é para a glória de Deus. Ele entrou em nós para a glória de Deus. Nos salvou para a glória de Deus. E nós estamos aqui. E Cristo reinando em nós para a glória de Deus. Vamos deixar Deus agir em nossa vida. Ele reinar em nós. Precisamos deixar Ele limpar o templo das nossas vidas, que somos nós, fazer morada em nós, sermos casa de oração, termos comunhão com Deus, e também sermos como criança, nos convertermos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, eu te agradeço, eu te louvo pela oportunidade de poder aqui pregar a sua palavra. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem falado nos nossos corações. O Senhor entrou em Jerusalém e foi ao templo. E lá o Senhor limpou o templo, e disse que ali tinha que ser lugar de comunhão com Deus. E o templo era para a glória de Deus, porque lá no templo pessoas foram curadas, foram abençoadas, ó Deus. E o Senhor ensinou aos fariseus dizendo que eles tinham que ser como que as crianças delas vêm o perfeito louvor. Então nós precisamos ser como crianças, nos converter de verdade, e para que de nós saia também perfeito louvor, com sinceridade, com gratidão, com mudança de vida. Ajuda-nos, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. E deixe Cristo entrar nessa cidade que é você e trabalhar no seu coração, porque você é morada de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Lembrando que domingo, então, retornaremos presencialmente no culto das 18h30. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos agora e até o dia da volta do Senhor. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Tenhamos todos uma ótima semana.